Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo é o de número 11. Está escrito assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que aqui os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aleluia. O texto que eu li para nós aqui nessa noite, nessa breve e rápida meditação, é um texto muito lido e às vezes pouco compreendido. É um capítulo muito difícil da Bíblia Sagrada, porque é um capítulo que não conta em si uma vitória. E nós, como cristãos, estamos acostumados a ouvir mensagens de vitória, cânticos de vitória, pregações de vitória. Por que eu digo isso? Porque aqui no capítulo 11, o maior homem nascido de mulher, isso dito pelo próprio Jesus, que foi João Batista, está aprisionado. Ele está atrás das grades. Vou repetir: o maior homem nascido entre mulheres está aprisionado. E quem diz isso não foi o anjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel, não foi um rabino muito conhecido, nem o Papa, e muito menos um grande pastor. Quem disse isso foi o Messias, Jesus Cristo. Jesus então elogia João e tenta nos mostrar aqui como João, que está aprisionado no capítulo 11 de Mateus, outrora fez feitos incríveis. Ele entrou dentro do palácio do rei Herodes, apontou o dedo no nariz do rei Herodes e denunciou o pecado que Herodes praticava junto com a sua cunhada Herodias. Esse João aqui, que está aprisionado, foi aquele que fundou, abre aspas, uma igreja, fecha aspas, lá na beira do Rio Jordão. E na beira do Rio Jordão, com um colégio apostólico de quase 200 seguidores, ele e os seus batizavam cerca de 5.000 pessoas todos os dias. Esse João foi aquele que, quando avistou Jesus descendo as pairagens do Jordão, parou de chamar as pessoas de raça de víboras, apontou a mão para Cristo e disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que assustou a multidão naquele dia, parando seus afazeres e saindo à margem do rio para colocar Jesus nas águas. E é nessa história que nós vemos o Filho de Deus simplesmente se identificar com todos nós. Jesus mesmo vai dizer a João: para que se cumpra a lei, faça, porque João disse: eu preciso ser batizado por ti. Esse João, que capitalizou através da sua história para nós um dos textos mais lindos da Bíblia, onde a Santa Trindade aparece unida no dia do batismo de Jesus, porque enquanto João está batizando Jesus, a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e na sequência ouviu-se um grito da boca do próprio Deus dizendo: Eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então nós conhecemos os grandes feitos de João, e agora estamos em um capítulo onde a trajetória, onde a história, onde o heroísmo, onde a fé deste grande homem parece ter chegado ao fim, porque ele está atrás das grades, ele está preso. Repito o que disse no início: aqui está sendo praticada uma injustiça, porque ele não cometeu pecado. A única coisa que ele fez para estar atrás das grades foi falar verdades, verdades que doeram demais nos ouvidos do rei Herodes. A única coisa que esse João fazia era trazer a consciência daquele povo do seu tempo, que o povo, por estar longe de Deus,
atraíam sobre si maldições, atraíam sobre si a ira divina. E é João que vem agora como a voz do que clama no deserto, para quebrar esse momento de luta, de dor, de silêncio divino, e abrir o caminho para que o Cristo, o Filho do Deus eterno, venha caminhar sobre a terra. É esse João que, como em um passe de mágicas, vê aquela aura de poder que o cercava, que faziam com que as pessoas tivessem orgulho dele, que faziam com que as pessoas temessem, o respeitassem. As pessoas viveram para ver aquela aura de poder, parece que desapareceram. Eu imagino a cena dos soldados tentando prender João. As histórias que contavam sobre ele, o homem que encarou o rei Herodes, o homem que fazia grandes pregações, grandes sermões, que atraiu multidões inteiras. Acredito que os soldados pretorianos que foram enviados para prender João, ficaram atemorizados, mas foram obrigados a cumprir, porque a palavra deles, vinda de Herodes, deve ter sido essa: se vocês não trouxerem ele, vocês morrem, ou serão presos no lugar dele. Então eles não tinham muita saída, e por isso, atrás das grades, estando ele atrás das grades, ele recebe a visita de 2 dos seus discípulos. Lembra que eu disse no início? Eram 200, dos 200, sobraram apenas 2. Isso aqui é uma outra história para se pregar, né? As pessoas estão conosco quando tudo está bem, estão conosco quando o nosso nome está limpo, estão conosco quando temos um bom emprego, quando temos condições de repartir com ele os nossos bens, quando podemos dar um emprego, quando podemos doar uma roupa, quando podemos fazer uma festa, quando podemos chamar os amigos para um jantar. As pessoas estão conosco quando estamos em evidência, quando temos moral diante de tudo. Mas basta acontecer uma tragédia, um acidente de percurso, basta para que um momento de destruição, de desgraça, retire todas as pessoas que estão do nosso lado. Dos 200, sobraram apenas 2. E esses 2, quando foram visitar o velho João, antes de falarem qualquer coisa, viram João se aproximar das grades e dizer a eles: sabem aquele homem que eu batizei no Jordão? E João tem que desenhar, porque ele batizava milhares. Eu imagino ele dizendo: aquele que enquanto eu batizava, o céu se abria. Aquele que enquanto eu batizava, o Espírito Santo descia em forma corpórea de uma pomba. Aquele que enquanto eu batizava, no céu um grito, um estrondo de uma voz disse: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Aquele que quando se aproximou de mim lá no Jordão, eu disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se lembram dele? E eu acredito todos dizendo sim, nos lembramos. E João diz: procurem ele, saiam pelas ruas, campos, valados, onde houver uma aglomeração e verem um pregador, com certeza é ele. Se aproximem dele e façam a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou eu, João, tenho que esperar outro? Vou repetir a palavra de João: és tu aquele que havia de vir? Ou seja, és tu o Salvador? És tu o Messias? És tu aquele que foi predito pelos profetas? És tu aquele que vai arrancar a maldição da eternidade sem Deus da raça humana? És tu aquele que vai lacrar o inferno e abrir as portas do céu? Ou eu tenho que esperar outro? Senhoras e senhores, me escutem aqui. Gustavo, só um pouquinho mais baixinho o teclado aqui para mim. Olha o que eu penso aqui ouvindo João. João, por um momento na vida, ele desacreditou que Jesus era o Messias. Em um momento da vida de João, ele desacreditou que Jesus era o Salvador, de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era aquele predito pelos profetas, mesmo tendo ele visto sinais, mesmo tendo ele visto prodígios, ou o céu aberto, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, e uma voz trovejando no céu, uma voz que vem do invisível, não é um sinal. Ou olhar para Jesus e não ver um homem, mas ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso não é um prodígio. João viu sinais, João viu prodígios, mas bastou passar pelo vale da sombra e da morte, bastou ser aprisionado, bastou ficar atrás das grades, bastou ter a sua reputação jogada na lama, porque é isso que as pessoas vão dizer: prenderam João. Eu imagino a boca miúda que disseram as pessoas: prenderam ele por quê? Ué, cadê o poder que estava sobre ele? Cadê os anjos que o guardavam? Cadê a unção que estava sobre ele? Onde estão os 200 discípulos? Onde estão as milhares de pessoas que ouviam ele como profeta?
bastou correr a boca miúda pela cidade, que João estava preso. Acredito eu que as fofocas começaram a aumentar. Ele está preso por conta disso ou daquilo. Bastou João perder o moral, bastou João perder a liberdade, bastou João perder a alegria, bastou João ficar 30 dias atrás do cárcere, atrás das grades, e isso de maneira injusta. 30 dias de questionamento interior, 30 dias orando e Deus não respondendo, 30 dias buscando e não encontrando, batendo e a porta não se abrindo, 30 dias atrás das grades, e a fé do maior homem nascido de mulheres, do maior homem nascido de mulher, ver a sua fé escorrer por entre os seus dedos. João desacreditou que Jesus era o Messias. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a nossa natureza humana, ela é fraca, ela é falha. Que existem momentos na nossa vida com Deus, nós estamos com a fé de um Davi, que acredita mesmo que com apenas 5 pedrinhas e uma funda pode derrubar um gigante. Mas tem dias que nós estamos mais ou menos como Pedro. Temos que nos esconder, acabamos negando a fé pelo medo da morte, pelo medo do grilhão que pode prender os nossos braços. Às vezes a nossa fé está alta como a de Josué, que ora para que Deus detenha o tempo, para que ele possa romper em uma grande vitória. Mas tem dias que a nossa fé é como aquela dos 10 espias que foram olhar a terra prometida e voltaram dizendo: nós temos medo porque lá existem gigantes imensos. A nossa fé oscila. A nossa fé às vezes está aqui em cima, às vezes está aqui embaixo. Depende do momento que estamos vivendo. Eu acredito quantos milhões agora de pessoas estão nesse momento revendo a sua fé. Porque quando tudo estava bem, estávamos unidos, estávamos caminhando, as ruas da cidade estão paradas agora. O medo dos governantes, e eu não falo de governantes apenas de municípios pequeninos como o meu aqui em Orlândia, eu falo dos homens mais poderosos do mundo, como Donald Trump, como nosso presidente brasileiro Jair Bolsonaro, e outros governantes que agora mandam a máquina do mundo parar, porque estão diante de um problema, diante de um inimigo invisível. E muitas vezes, neste momento, a fé de alguns parece aportar em um porto estranho. Por outro lado, alguns, quando são motivados através de lutas e violências como essa, têm a sua fé acrescida. Eu imagino agora quantas pessoas estão me assistindo aqui, estão revendo a sua vida, porque estão passando por algum momento de luta, que não seja o coronavírus. O filho está nas drogas, a mãe está com depressão profunda, o pai está desempregado, o marido foi embora, você que é um pequeno comerciante não sabe como vai pagar as contas essa semana. O turbilhão de sofrimento, de luta e de dor que há dentro do seu coração neste momento. Eu quero dizer para você que isso não te faz um ser menor. Quero te dizer que isso é marca da raça humana, porque até João, o maior homem nascido entre mulheres, um homem que fez com que a terra daquele mundo antigo parasse para ouvir que o Cordeiro de Deus estava vindo salvar o mundo, 30 dias atrás das grades, e a sua fé se esvaiu. Ele precisou mandar procurar Jesus, e graças a Deus os 2 discípulos de João encontraram Jesus. E quando encontraram Jesus e contaram a história, Jesus ergueu a sua mão no meio da multidão e começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Ele começou a curar o cego, a levantar o paralítico, a dar voz ao mudo, a abrir o ouvido dos surdos. Ele começou a fazer uma série de sinais. E quando os 2 discípulos de João viram aqueles sinais, Jesus então abriu a boca e disse para eles: voltem e digam para João o que vocês estão vendo agora, o que vocês estão ouvindo agora, que aqui o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, o morto é ressuscitado, e os pobres recebem uma palavra de fé. Glórias a Deus. Os 2 discípulos de João estão com a sua fé em alta e retornam para dar alento e acalento ao coração do velho profeta, que vai deixar aquelas grades para ir à presença de Herodes e ter a sua cabeça decepada e colocada em uma bandeja de prata. E essa história todas as pessoas conhecem. Interessante é que antes de Jesus mostrar a eles sinais, aqueles 2 discípulos de João, sinais e prodígios, Jesus olhou para eles e fez uma pergunta: quando vocês foram ouvir João, o que vocês esperavam? Esperavam um caniço do deserto?
Vocês esperavam ver um rei? Não, os reis estão com as suas roupas bonitas dentro dos seus palácios. Jesus então disse àqueles 2 discípulos de João: João é apenas um ser humano, um profeta, e digo, muito mais do que um profeta. Dia desse, estudando um pouquinho os livros sagrados e livros que contam a história do povo hebreu, eu descobri uma coisa muito interessante. Nos dias de Jesus, haviam várias religiões. Haviam ali os fariseus, haviam os essênios, haviam pessoas que se dividiam entre a fé judaica extrema, haviam radicais, enfim. E entre essas castas religiosas que existiam, por conta do Império Romano estar dominando a terra, criou-se uma parábola rabínica. Uma parábola é uma história que é contada, e o moral dessa história fica a cargo de cada mente que ouve a parábola e faz uma reflexão. Por isso que ninguém pode dizer que essa parábola está certa ou está errada, porque as pessoas ouvem a parábola e fazem uma autocrítica a si mesmo. A parábola era a história de um carvalho e de um capim. Uns diziam que o carvalho e o capim foram fincados na terra e veio a tempestade. Quando chegou a tempestade, o carvalho, por ser frondoso e forte, disse: eu não me curvo diante da tempestade. E veio o capim, e o capim disse: eu não tenho outra opção, todavia não posso ser arrancado da terra, eu me curvo, mas permaneço firme. Por que se contava essa história? Porque se dizia naquela época que algumas religiões, umas se dobravam diante do governo e outras não. As que se dobravam diante do governo, deixavam mais maleáveis as suas leis, eram as chamadas de capim, e aquelas que eram mais radicais, eles eram chamados de carvalho frondoso. Qual é o moral da história? O moral da história fica na mente de quem ouvia essas histórias. O carvalho pode até enfrentar o vento, pode suportar por um tempo, mas se o vento for muito forte, o carvalho será arrancado com raiz e tudo. Já o capim, sendo um vento fraco ou um vento forte, o vento faz ele se inclinar, ele se enverga, mas não é arrancado dali. Por isso Jesus está citando esse texto aqui. Por isso ele está dizendo: quando vocês foram buscar João, vocês esperavam o quê? Um caniço do deserto, ou seja, um capim ou um bambu, aquele que se curva. Eu estava meditando sobre isso, e eu quero aqui, em rápidas palavras, deixar para você uma pequena reflexão. Jesus e João, 2 grandes profetas. A diferença de Jesus e de João é que João era esse carvalho frondoso, e Jesus às vezes agia como um simples capim. Por que João é o carvalho frondoso, pastor? Porque ele é intransigente. João é duro nas palavras. João olha para Herodes e diz: está em pecado, e se não se converter, a mão de Deus virá sobre você. João olha para o povo e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? João anuncia o caos, estava dentro dele. Ele era um carvalho, era rígido, era legalista, ele amava a lei. Já Jesus, aleluia, ele veio, parece que no sentido contrário de João, né? Porque trazem para Jesus uma mulher pega no ato de adultério, se levam para João, o João intransigente, o João legalista, o João carvalho, vai gritar com as pessoas: o que diz a lei? A lei manda matar, então matem. Mas levaram para Jesus. Aí Jesus olha para as pessoas e diz assim: calma, quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Jesus parece, Gustavo, ser flexível. Jesus conta uma parábola falando sobre João e sobre ele mesmo. Se você ler a sequência do capítulo 11, você vai ver Jesus falando assim: João jejuava, fazia orações e vocês não receberam. Venho eu, sento com os pecadores e vocês dizem que há demônios em mim. Ou seja, para vocês ninguém presta. Mas Jesus estava dizendo: não importa se a pessoa é radical ou se ela é flexível, existem corações que nunca vão receber a palavra, seja de quem quer que seja. Quando eu vejo Jesus aqui agindo de maneira flexível, eu começo a entender de fato o que é a graça e o que é o Evangelho. Você vai encontrar na Bíblia inúmeras vezes Jesus se contrapondo à lei. Lembra quando trouxeram um homem com a mão ressequida perto de Jesus? A mão do homem não funcionava e era dia de sábado. Os legalistas, os doutores da lei, os carvalhos frondosos olharam para aquele homem e ficaram só vendo a reação de Jesus. E Jesus curou a mão do homem.
Quando Jesus curou a mão do homem, bastou para que aqueles homens que não tinham talento e não tinham misericórdia nenhuma, que tinham apenas a lei, gritassem com Jesus: não é lícito curar ninguém aos sábados. E aí Jesus vai dar a eles uma contraprova, né? Ele aplica uma parábola com outra parábola. Ele olha para eles e diz assim: se vocês tiverem um animal de trabalho e esse animal cair dentro de um buraco no dia de sábado, vocês vão deixar o animal morrer lá dentro? E eles dizem: não, precisamos do animal para trabalhar. E Jesus então diz: se vocês podem curar ou ajudar um animal como esse no sábado, por que eu não posso curar um desses filhos de Abraão? Eu aprendo com Jesus algo muito lindo, que isso deve fazer parte da sua vida para sempre. Quando a vida está em jogo, precisamos ser flexíveis, porque nada importa mais a Deus do que a vida do ser humano. Por causa da vida do ser humano, Jesus se contrapôs à religião antiga, e a religião antiga o condenou, porque quem condenou Jesus foram os judeus, foram os doutores da lei, foram os inflexíveis carvalhos, foram eles que crucificaram Jesus, porque não aceitavam Jesus abrir uma brecha para um caminho de graça, para um caminho de alegria. Eu fico imaginando agora quantas pessoas estão me assistindo que há muito tempo não viam ou não entram em igreja nenhuma, foram magoados pela religião dura, foram expulsos por causa de um carvalho endurecido, arrancaram você do grupo do coral, tiraram você do grupo do círculo de oração, você não teve mais oportunidades para pregar, e tiraram tudo isso de você. Por quê? Porque você transgrediu a lei. E eu queria saber das pessoas que te acusaram, se elas conseguem entender um pouco de misericórdia e de graça. Por que eu falo isso? Porque a igreja é um hospital, e quem precisa de ir a um hospital, ou quem procura um médico, é porque está doente. Os sãos não precisam de médico, e tampouco de hospital. O evangelho é para curar, não é para matar. Por isso Jesus talvez tenha permitido que toda essa pandemia ocorresse no mundo, para que você agora parasse aí onde está, para me ouvir pregar. Eu acredito que Ele move o mundo por causa de uma só pessoa. Pastor, sério, isso já aconteceu na Bíblia. Jesus atravessou o mar uma vez, chegou numa cidade chamada Gadara, entrou dentro do cemitério e pregou para um único homem que morava dentro do cemitério, que era atormentado por demônios, que tinha dentro dele demônios que depois, num diálogo com Jesus, se apresentaram com o nome de Legião. Essa história você conhece. Jesus pregou para um único homem, voltou para o barco e voltou para a cidade dele, por causa de uma pessoa apenas. Ele mudou todo o curso do trajeto que ele ia fazer. Jesus me trouxe hoje aqui. Acredito que Ele paralisou o país inteiro, porque senão você estaria agora em outro lugar, estaria com os amigos bebendo, estaria nas festas, estaria numa boca de fumo, estaria se drogando, se prostituindo. Mas Ele parou o mundo agora, só para que você ouvisse essa palavra. Pode a religião ser dura, mas o Cristo é flexível, e Jesus te ama. Ele te ama tanto, que me fez parar aqui o que eu havia pensado para pregar, para falar exatamente o que eu estou falando aqui. Às vezes precisamos de um choque de realidade para entendermos que o amor dele é maior do que tudo e é maior do que todos. É claro que eu não estou aqui criticando João apenas, porque existem momentos da vida em que nós temos que ser como um carvalho, mas na grande maioria das vezes nós temos que ser exatamente como um capim, como um caniço do deserto, como um bambu. Às vezes nós precisamos nos envergar, às vezes nós precisamos nos curvar, às vezes é preciso usar o marcha ré da nossa vida. Um carro normal tem várias marchas para frente, mas só uma para trás. O marcha ré é uma das marchas mais fortes. Às vezes precisamos engolir sapo na vida para poder sobreviver. Quantos que estão me assistindo agora já não passaram por isso? Nem sempre você vencer uma disputa na retórica, ter argumentos, você sair com o peito estufado dizendo: eu venci. Venceu a que custo? Venceu ao custo de humilhar uma pessoa, venceu ao custo de perder uma amizade. Você saiu por cima, mas destruiu o seu casamento. Você saiu por cima, mas destruiu a sua amizade, destruiu a sua fé. Eu vejo pessoas às vezes que se manifestam de maneira assim, violenta, esbravejante, só para sustentar a sua fé. E olha que a palavra corta para aí e corta para cá, tá? Eu estou pregando, e isso também está falando comigo. Precisamos ser mais humanos. Precisamos às vezes agir como esse capim aqui, como esse caniço do deserto.
precisamos entender que a vida é feita de decisões. E talvez a decisão mais certa que você está tomando nessa noite é exatamente essa: parar para ouvir uma pregação como essa. Retornando ao texto de João, quando Jesus diz que João era como um caniço do deserto, há uma outra interpretação também. Jesus está dizendo aos discípulos: o caniço do deserto, o capim do deserto, ou o bambu do deserto, ele é um verdadeiro milagre. Quando está no meio do deserto e vem aquelas tempestades de areia, a tempestade de areia vem arrancando pedaço do bambu, vem arrancando pedaço da folhagem do capim. E quando a tempestade é duradoura, é muito longa, ela não apenas derruba, ela não apenas inclina o capim, ela também sepulta ele. Quem passou de manhã viu o bambu, viu o caniço do deserto, viu o capim de pé, mas no finalzinho da tarde voltou pelo caminho, não tinha mais nada, estava sepultado. Só que mais tarde, depois de uma semana, 2, 3, um mês, não sei quanto tempo, o vento que foi volta, e ele volta limpando a tumba, ele volta arrancando a areia, ele volta fazendo com que aquele que estava sepultado, trazê-lo de volta à vida. E de repente, quem passou de manhã e viu ali uma plaquinha: aqui jaz um bambu, aqui jaz um caniço do deserto, aqui jaz um capim que estava sepultado, no final da tarde assim, então houve um milagre, porque aqui tinha uma tumba e agora está de pé, porque o mesmo vento que vem e traz a poeira e sepulta, ele dá volta ao mundo, e o mundo dá voltas. Você já ouviu muito isso? E quando o mundo dá voltas, o vento vem tirando a poeira, e daqui a pouco o bambu que estava sepultado começa a ficar de pé, começa a se reerguer, começa a aparecer. Nessa interpretação, que é a interpretação da graça, era como se Jesus estivesse dizendo assim: esse é João. Ele não é um super crente, ele não é um anjo encarnado, ele é só um ser humano que cai, porque basta passar 30 dias atrás das grades e ver a sua fé ir ao chão, mas depois ele reflete, o mundo dá voltas, e ele não morre. Ele pode estar sepultado, mas lá vem o vento levantando ele de volta. E é isso que eu creio. Eu creio que nesse dia Deus está trazendo de volta para o seu coração a chamada. Enquanto eu prego, a saudade que você sente dentro do seu coração, do coral, do círculo de oração, do grupo de jovens, do púlpito, da escolinha dominical, a saudade que você sente de quando você entregava os folhetinhos de evangelismo na rua, ou você com o megafone na boca, a saudade que você sente de pregar dentro dos trens e dos metrôs. Essa saudade está sendo provocada pelo Espírito Santo, que está dizendo para você: o vento que te sepultou está voltando e agora está te levantando de volta. Em nome de Jesus, receba vida. Em nome de Jesus, acredite que você não é um indigente. Acredite que Deus é Pai, e como Pai, Ele sofre mais do que você, vendo você passar pelo que você está passando neste exato momento. E por isso Ele reuniu a sua família nesse domingo, através aqui, dessas mídias sociais, através da tecnologia de ponta, para dizer ao seu coração: o tormento não dura para sempre, não há dor que dure para sempre, também não há prazer que nunca acabe. Mas na vida do crente, daquele que teme a Deus, temos que entender: ou Deus mandou, ou Deus permitiu. O restante a Ele pertence. Que esta palavra entre no seu coração e que ela fique guardada dentro da sua alma. Que nesse domingo o Senhor Jesus te reerga, que Ele faça brotar em você, neste momento de reflexão, a vontade de voltar a acreditar nele de novo. Lembra que eu disse: deixe os carvalhos frondosos de lado por um momento, se apegue a esta fé flexível, a este Cristo que te ama, a este Cristo que te observa. E eu termino aqui dizendo, naquele texto de Jesus sobre a mulher pega no ato de adultério, que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, quando Jesus diz àqueles que vão atirar pedra nela: ei, eu sei que vocês estão cumprindo a lei, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus está dizendo: se formos um apedrejar o outro, daqui a pouco não sobra mais ninguém, porque para Deus não tem pecadão e nem pecadinho. Para Deus erro é erro. Por isso o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Recebe a paz no seu coração agora.